Boa noite, pessoal. Será que vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá a imagem aí? Se vocês puderem me dar um oi aí. Como é que tá? Podiam me ajudar aí em relação ao som? Se tiver ok, coloca um joinha aí pra mim, por favor. Beleza, pessoal. Acho que vocês estão me ouvindo direitinho, né? Tô tentando visualizar aqui para ver se eu consigo, se o som tá bom. Vamos. Boa noite, Augusto. Beleza, Augusto. Obrigado pela informação aí. A imagem tá boa também? Vamos esperar só um pouquinho para o pessoal entrando. Beleza, Augusto. Obrigado aí pela informação, gente. Bom, pessoal que está chegando, hoje nós vamos falar sobre tipos de erros mais comuns na impressão 3D. A gente vai começar daqui a pouquinho, mas aí eu separei duas situações aqui para a gente conversar a respeito, que eu vou falar basicamente dos erros que acontecem antes da gente começar a impressão e os erros que a gente pode cometer depois da impressão, né? Então eu vou basicamente ficar nesses dois tópicos para a gente poder entender um pouco melhor como é que funciona essa questão dos erros. Eu tentei pegar as informações dentro de grupos, algumas pessoas que estão sempre fazendo aquelas mesmas perguntas, né? Pode ser que fique uma situação ou outra de fora, mas eu coloquei aquelas que tem mais demanda, tá bom? Então, basicamente, a gente vai ficar... eu dividi nesses dois grandes grupos para a gente poder ter uma noção melhor aí em relação à questão dos erros, tá bom? Bom, vamos esperar mais um pouquinho. O pessoal tá chegando aí. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui como é que tá a minha conexão com vocês. Bom, pessoal, acho que a gente pode começar, né? Vamos começar, o pessoal vai entrando aí, a gente vai falando devagarzinho. Então, assim, vamos ter aí, eu dividi mais ou menos o seguinte, nós vamos falar aí uns 40 minutos, a gente tem 1 hora mais ou menos dentro do nosso tempo no Instagram. Vamos tentar aproveitar ao máximo, a gente tem material aí para conversar esses 40 minutos. Eu vou no final ver se eu consigo responder algumas perguntas, tá? Eu vou lendo aqui e à medida que for surgindo as dúvidas, no finalzinho a gente tenta responder uma série de perguntas aí para tentar ficar mais interativo. Obviamente que à medida que eu for falando, se eu conseguir interagir com vocês aqui, eu vou respondendo alguma coisa, mas no final eu vou deixar para a gente ver a questão das perguntas, eu vou responder,
eu acho que fica bacana, e aí vai surgindo outras coisas, outros questionamentos, e a gente vai conseguir deixar mais atrativo, tá bom? Bom, vamos lá. Então, como a gente tinha conversado aqui, a gente vai falar sobre o tema de erros comuns na impressão 3D, né? E como eu falei no começo, eu dividi esse tópico para conversar com vocês em duas partes. Aqueles erros que a gente comete antes de fazer a impressão, né? E aqueles erros que a gente só observa depois que a gente já colocou para imprimir e no final a gente vê que não deu certo, né? A primeira coisa que a gente tem que observar é sobre o seguinte: de onde está vindo os meus arquivos STL, né? Basicamente a gente vai usar um arquivo STL para fazer a impressão. Então é o seguinte: da onde está vindo esses meus arquivos STL? Então a primeira observação que a gente tem que fazer quando a gente pensa nisso é assim: precisamos fazer a verificação da malha. Então eu chamaria esse de um dos erros que vai provocar o insucesso da sua impressão. Então a gente começa pensando no seguinte: bom, esse meu projeto, ele veio de onde esse meu STL? Então eu vou fazer essa verificação da malha. Bom, tem uma outra situação. Esse objeto que eu vou imprimir, e eu vou chamar de objeto porque a gente pode falar aí de protocolo, a gente pode falar de facetas, enfim, modelos. Então vamos colocar como objeto, porque na verdade o que a gente quer é ter a materialização daquilo que a gente tem de STL no final, ok? Então, a gente tem que prestar atenção como é que está vindo essa questão desse arquivo STL, né? Bom, se esse arquivo STL ele veio de um escaneamento, muito provavelmente ele não tenha nenhum problema na malha, né? Mas mesmo assim a gente faz uma verificação. Esse arquivo STL, ele vindo de um desenho, de um CAD qualquer, muito provavelmente também não tenha problemas na malha, desde que você não tenha juntado um objeto ou outro, enfim, mas a gente começa a ver essa verificação. Então, a gente parte do princípio de que a verificação da malha é extremamente importante, tá? Por quê? Porque senão, lá no final, você pode ter descolamento de camadas, por exemplo, né? Você pode ter algum buraco e você não percebeu. Então, assim, o importante, antes de você pensar nessa situação de objeto impresso, vamos olhar a questão das malhas, ok? Bom, e aí eu coloquei essas duas situações, né? Ele pode vir através de um escaneamento, e aí a gente tem que prestar atenção na questão do escaneamento intraoral, né? Por quê? Porque esse escaneamento, ele tem uma técnica para poder ser feito, né? Não é simplesmente pegar o aparelho e sair escaneando, ou seja, ele tem algumas técnicas, e essas técnicas vão favorecer ou não que você tenha um arquivo bom para a sua impressão, né? Então a gente tem que estar observando essas situações também. Bom, dito isso, a gente vai fazer essa verificação das malhas. Eu coloquei uma observação aqui de 3 softwares que a gente pode utilizar, tá? Para essa verificação da malha. O mais conhecido seria o Mesh Mix, até pela sua gratuidade, né? A gente tem o Netfab também, que é um software muito bom. Ele também nessa parte ele é gratuito, então você vai poder utilizar sem problema nenhum. E a gente tem o 3D Builder também, que é do próprio Windows, que você consegue também fazer essa verificação da malha, tá? Esse último do Windows eu ainda estou testando, eu não conheço todas as funcionalidades dele, mas pelo que eu já andei olhando, ele é um software também que vai poder ajudar bastante nessa situação, né? Bom, dito sobre esse problema da malha, sendo que a gente vai, a partir de agora, dizer que não, a gente não tem problema na malha, isso foi verificado, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer um checklist na nossa impressora, para saber se a nossa impressora está já de acordo para fazer as impressões, né? Então, o que eu quero dizer com esse checklist? Por exemplo, a gente tem que fazer um nivelamento, por exemplo, da nossa impressora numa bancada. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é assim,
a minha impressora está numa bancada e essa bancada ela está realmente nivelada, muitas das vezes a gente não presta atenção nisso, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho um equipamentozinho que eu coloco sempre na minha impressora para saber se ela está ou não nivelada com a bancada. Essa é a primeira coisa que eu faço, né? Por quê? Porque depois disso eu vou fazer a calibração da minha impressora, né? Então eu vou lá, vou calibrar a minha impressora, vou pegar, cada um vai ter o seu modo de calibração, cada impressora. Então eu vou calibrar a minha impressora para quê? Para que eu tenha certeza de que a minha build plate está encostando lá no final do meu tanque, do meu watt, né, no meu FEP, para que a impressão possa sair corretamente. Então essa é uma parte muito importante. O que geralmente eu faço? Troquei a impressora de lugar por algum motivo. Troquei a impressora de lugar, geralmente eu faço de novo uma calibração, né? Então, assim, toda vez que eu modifico a minha impressora de lugar, eu vou e faço essa calibração, né? Quando eu dou as minhas aulas, as pessoas perguntam assim, Roger, de quanto em quanto tempo você calibra, né, a sua impressora? Bom, se eu não mexer na minha impressora, geralmente de 15 em 15 dias, até de 30 em 30 dias, né? E aí, assim, por que eu estou falando 30 dias? Porque às vezes eu tenho muita movimentação, às vezes não tem quase nenhuma, né? Então você vai calibrar de acordo com aquilo que você tem de volume, tá? De impressão. Por que eu estou falando isso? Porque são várias pessoas mexendo, enfim. Se você começar a perceber que alguma coisa está errada na sua impressão, eu sugiro que você comece desses dois pontos. Sua impressora está num lugar diferente, está no mesmo lugar, e aí o que você pode fazer? Você vai lá, vê se ela está nivelada direitinho e faz uma nova calibração. Às vezes as pessoas não se atentam para isso, né? Já querem partir logo para a questão da resina e não se atenta para essa situação do nivelamento, tá bom? Bom, depois disso daí, o que eu costumo fazer? Eu costumo dar uma verificada no meu watt, né? Por quê? Porque eu verifico se o meu FEP, aquela minha película, se ela está lisinha, se ela não tem nada fraturada, né? Se ela não tem nenhum arranhão, se ela não está opaca, muitas das vezes ela fica opaca. Então o que a gente faz? A gente dá uma limpada nesse FEP para que ele possa ficar normal novamente, tá bom? Então, assim, essas são as situações que eu diria para você o seguinte, o meu checklist para eu poder começar a usar a minha impressora, tá bom? Bom, outra coisa que é muito importante em relação a problemas de erros na impressão antes de você começar a imprimir, que é a escolha da resina certa para o trabalho que você vai fazer. Entende? Então, esse é um outro ponto. Deixa eu só parar um pouquinho aqui para saber se está tudo bem, porque eu estou falando, queria saber se está tudo certinho. Se tiver tudo certinho aí, bota um ok aí para mim, só para eu saber que o áudio está bom, que vocês estão ouvindo direitinho. Que aí eu vou dar continuidade aqui, porque às vezes pode não estar funcionando direitinho. Beleza, gente, valeu. Então está funcionando direitinho. Beleza, obrigado, gente. Valeu, Eliseu. Obrigado aí. Bom, então vamos lá. Então agora eu vou falar sobre a escolha da resina, né? E aí, o que exatamente eu estou querendo dizer com escolha da resina? A escolha da resina, ela é exatamente voltada para aquilo que você quer imprimir. Então, eu quero imprimir um modelo, eu tenho que escolher uma resina apropriada para aquilo que eu quero imprimir. Eu quero imprimir uma guia, então eu vou escolher uma resina apropriada para imprimir a guia, né? Então é disso que eu estou falando, né? Eu estou falando exatamente de escolher uma resina apropriada. Então é de fundamental importância você saber o que você está imprimindo e o que você quer para você não ter problema em relação a isso. Pode parecer básico para algumas pessoas, mas eu já vi pessoas tentando imprimir e ter resultados de peças, por exemplo, de fundição com resinas não apropriadas, né? E muitas das vezes sem ter o conhecimento. Por quê? Porque hoje a gente tem bastante resinas no mercado para modelo, né? Resinas mais especializadas não são muitas, né? Então a gente tem resinas boas aí, de qualidades, para a questão da fundição, né?
mas as pessoas precisam ficar atentas em função, por exemplo, da resina calcinável. A gente tem aí o processo pós-impressão, né? Pós-materialização. Então, isso precisa ser muito bem entendido por quem imprime, para que entenda que existem aí algumas, eu diria, algumas anuâncias, além de simplesmente imprimir com a resina calcinável, tá bom? Então, é isso aí. Então, para vocês entenderem aqui, deixar claro assim, então, no que eu chamei de erros antes da impressão, eu coloquei a questão do projeto, verificar se o seu projeto está ok, se está tudo certinho, o seu STL, fazer um checklist na impressora, né? Então, ver se ela está nivelada, se você calibrou ela direitinho, se o seu FEP está ok. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo uma impressão e eu peguei o meu VAT. Na hora que eu fiz a impressão, algumas coisas não ficaram legais. Quando eu tirei o meu VAT, ele estava com um pequeno furo que eu não tinha observado, né? E aí deu uma vazada no meu LCD, e aí eu tive que limpar tudo. Assim, a sorte que eu tenho uma fita que protege esse LCD, então não chegou a vazar, até porque o furo era muito pequenininho. Mas eu também nem sei exatamente em que momento aquele VAT vazou, né? Furou e vazou a resina. Mas então, assim, é por isso que eu digo assim, é importante a gente estar sempre observando. Eu de vez em quando tiro esse VAT, dou uma olhada, né? E infelizmente eu tive que fazer uma impressão para ver que tinha um pequeno furinho lá, e aí eu tive que limpar, e assim, ainda estou com um problema de dificuldade lá, porque chegou a polimerizar a resina no meu LCD. Então ainda vou ter que ter um pouquinho de trabalho para poder tirar, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Erros antes da impressão 3D, o que a gente pode evitar é isso. Tem que prestar atenção nesses 3 tópicos, tá bom? Bom, aí o que a gente partiria agora? A gente partiria para os erros de impressão, né? Propriamente dita, no que a gente consegue descobrir aí através do pós-impressão, né? Eu dei esse nome para a gente poder distinguir aí que a gente teria descoberto o erro depois que a gente finalizou a impressão. E aí a gente vai ver aqui que tipos de erro, né? Então, por exemplo, o que eu comecei aqui, coloquei aqui, por exemplo, com a relação ao tempo de cura, né? Das resinas. Tempo certo. Às vezes a gente pergunta assim, Roger, eu fiz a minha impressão e não saiu nada, né? Então, assim, o que pode ter acontecido? Bom, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é parâmetro da resina errado, né? Então, assim, as pessoas vão lá, compram a impressora e estamos lá no grupo, aquela troca de informação, e aí começa, qual é o parâmetro que você está usando? E muitas das vezes as pessoas perguntam os parâmetros e tudo e não sabem nem que impressora, não informa nem que impressora está utilizando, né? E a gente hoje tem uma dificuldade em algumas situações que às vezes a mesma impressora está com uma configuração um pouco diferente para a mesma resina, né? Então a gente tem observado algumas situações nesse nível. Então, o que acontece? Não é só chegar no grupo e perguntar qual o parâmetro que você está usando, né? Porque às vezes está com uma impressora diferente. Eu, por exemplo, eu uso impressoras diferentes. Então, às vezes, quando a pessoa pergunta, às vezes você está no grupo, então, às vezes você está num grupo que está lá vamos supor, um grupo da Anycubic, que tem dois modelos de impressora que as pessoas estão usando muito, são 2 impressoras de tempos diferentes de resina, né? Então, não é só ficar nessa questão, nessa limitação do tempo de resina, né? Do tempo de exposição de luz daquela resina. Então, se não está saindo nada, a gente está partindo do pressuposto de que tem que fazer um checklist na parte daqueles possíveis erros, né, antes da impressão. Então a gente tem que verificar isso. E aí, se mesmo assim, Roger, eu fiz todo aquele check-upzinho, tá tudo, eu calibrei a minha impressora, tá tudo certinho, e aí o que aconteceu? Não saiu do mesmo jeito? Poxa, temos que dar uma olhada nesse tempo de exposição da resina, né? E aí o que geralmente eu aconselho nos meus cursos? Pega um cubo simples mesmo de
de 10 milímetros, faz a impressão dele, vê se ele está batendo direitinho, né? E se ele estiver batendo direitinho, aí você parte para os objetos que você realmente quer imprimir, mas pelo menos você já vai ter testado, é mais rápido, né? Você não tem que gastar muita resina, e você consegue achar o tempo com uma precisão melhor, né? Porque às vezes o que acontece, eu vejo muito nos grupos, as pessoas, gastei 1 litro de resina e não consegui resolver, então assim, mas gastou 1 litro de resina e teve lá um processo, um padrão, né, de protocolo para poder saber o que está realmente acontecendo? Às vezes não, né? Então é importante a gente ficar atento a isso, tá? Bom, então o que é que pode ocasionar essa situação então? A questão do parâmetro da resina, tá bom? Bom, aí vem aquela outra situação, Roger, eu fiz a minha impressão e ficou tudo lá no fundo do vat, né? Então assim, a pessoa vai lá, faz todo aquele processo e aí o que acontece? Quando ela tira, ela olha e fala, poxa, não tenho nada aqui, ficou tudo lá no fundo do vat, grudadozinho lá no FEP, o que aconteceu? Bom, podemos partir do princípio de que existem algumas situações de parâmetros errados também, tá? Mas aí o que a gente colocaria ali? A gente colocaria uma outra situação que era o seguinte, será que os suportes, por exemplo, foram colocados de forma correta? Então, uma outra situação, o suporte, ele pode ocasionar erros na hora da impressão, né? Então, o item suporte é um item muito importante, tá? Por quê? Porque se você tem um objeto no qual você não coloca o suporte em determinados locais que você precisa desse suporte, não só para dar sustentação para a peça, mas para a criação daquela camada, se você não coloca, o que vai acontecer? Quando chegar o momento de polimerizar aquela camada, ela vai jogar a luz, ela não vai ter absolutamente nada para sustentar, e aí o que vai acontecer? Ela vai estar no vat e a luz vai bater ali e ela vai grudar, tá? Então, isso pode ser uma das causas pela qual tá ficando resina polimerizada dentro do vat, tá bom? Bom, outro item que é comum também nos erros é quando a gente fala assim, poxa, Roger, eu fiz a minha impressão e não grudou nada na minha build plate. Tá tudo vazio. O que a gente pode observar disso daí? Mais uma vez, sempre pensando no tempo, né, de exposição de luz, ou seja, ver se ele está realmente certinho em relação à resina que você está usando, né, e de acordo com a impressora que você está usando. E aí a gente faz uma outra verificação, né? Como é que está o posicionamento desse objeto dentro do seu software de fatiamento, para que aí você consiga colocar o suporte certo, entende? Então assim, às vezes esse objeto está numa posição em que ele não favorece uma determinada camada, com que na hora de polimerizar ela faça com que grude na build plate. Esse pode ser um dos motivos, né? Semana passada eu inventei de imprimir um bonequinho, estava testando uma impressora nova que eu estou aqui fazendo alguns trabalhos, e aí eu estava testando, falei, vou fazer um bonequinho pequenininho para ver a questão da qualidade dela. E na hora que eu fui imprimir, que eu olhei o objeto, eu peguei um STL pronto, verifiquei a malha, tudo direitinho, e quando eu coloquei, a base dele, eu tinha colocado ela um pouquinho levantada. E eu só percebi isso quando eu fui para a impressora. Aí eu falei, opa, deixa eu voltar lá antes de colocar para imprimir. Por quê? Porque ele não ia ficar grudado na minha build plate, ele ia cair. Então eu ia ter um problema em relação a isso. Então eu não precisava usar suporte, porque a base dele era suficiente para grudar. Não para grudar na build plate, o suporte, né? Então eu tinha, mas eu precisava de deixar ele planinho, que foi o que não aconteceu, tá bom? Então, em relação à questão do tempo de resina, ele vai influenciar nessas 3 situações, né? Ele vai influenciar na impressão que não sai absolutamente nada, na impressão que às vezes sai só no vat, né? Lá no fundo do FEPzinho, e às vezes
naquela situação de que não saiu nada na build plate. Então, uma outra situação que eu diria que acontece muito para dar erro em impressão é a não configuração correta do tempo de exposição das resinas. Lembrando que a gente sempre tem aí dois momentos de tempo de exposição de resina, né? Aquele momento que a gente tem as camadas de bottom, né? As camadas mais abaixo, as primeiras, que são aquelas que grudam na build plate, e depois a gente tem as demais camadas, que aí vem um outro tempo, né? Então a gente tem que entender essas duas situações, tá bom? Bom, tem uma outra situação aqui que eu coloquei que seria pós-impressão, que seria a questão da colocação dos suportes, tá? Essa é uma situação que eu vejo que muitas pessoas têm dúvida em relação à colocação de suporte, né? E que é um fator, obviamente, determinante para a falha da impressão. A colocação de suporte é, sem dúvida, um problema grave que todo mundo assim, as pessoas, quando vão ter o primeiro contato, têm dificuldade, né? Eu queria saber de vocês aí, faz sentido para vocês essa questão do suporte? Realmente a dificuldade de colocação do suporte, ela é grande mesmo no começo, ou para vocês está tranquilo assim? Quem tem realmente, ou no começo teve dificuldade, coloca um 1zinho aí para mim, só para eu entender aqui se realmente esse é um ponto relevante da gente estar conversando aqui em relação a erros de impressão 3D, ou seja, quem tem dificuldade na questão do suporte, coloca um número 1zinho aí, e quem não tem, coloca 2, só para eu entender como é que vocês, as pessoas que estão assistindo aqui, se já estão craque na questão do suporte aí. Beleza, Augusto 1, Luciano 1, é isso aí, Lucas, 1 também. Enfim, a questão do suporte é uma situação realmente complexa, né? Então, o que eu diria? O suporte, ele é uma das situações que mais faz com que a impressão dê problema, né? O Augusto está perguntando aqui a respeito de qual estratégia de colocação, né? Então, Augusto, eu diria o seguinte, cara, o suporte, ele tem basicamente aí duas funções, né? A primeira seria uma sustentação do objeto em relação à build plate, né? Dependendo do formato do objeto. Eu, por exemplo, eu imprimi uma maxila que eu usei suporte basicamente para sustentar a mandíbula, né? E na build plate. Eu peguei essa parte toda e eu só fixei para poder fazer a sustentação, né? E a outra funcionalidade, a outra utilidade do suporte é ele dar sustentação para a camada imediatamente inferior à que vai ser impressa, para que ela possa ter ali uma sustentação, ok? Então, basicamente essas duas situações que a gente precisa entender do suporte. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu quero imprimir essa minha região aqui, eu preciso colocar um suporte. Para quê? Para que à medida que essas camadas aqui elas sejam polimerizadas, quando eu chegar aqui na parte de cima aqui do meu dedo, nesse ângulo aqui, eu tenho alguma coisa aqui que faça a sustentação, ok? Porque se eu não tiver, quando chegar nessa camada aqui, o que vai acontecer? Vai jogar luz aqui e não vai ter nada segurando, entendeu? Então essa é uma das funcionalidades. E aí, assim, a gente precisa estar atento quando a gente vai colocar um objeto na plataforma para saber se eu tenho alguma coisa ou não. Nos meus cursos, eu costumo colocar uma situação que eu chamo de ângulo de saliência, né? Que é o ângulo, o ângulo máximo que você consegue fazer a impressão sem você precisar colocar suporte. Então, à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai vendo que existe ali um determinado ângulo que você fala assim, poxa, se eu não colocar suporte aqui, vai imprimir sem problema algum. Eu até tinha uma peça que não está aqui agora que eu poderia mostrar para vocês, mas então assim, existe essa situação também. E no meu curso eu converso sobre isso e cada vez mais eu estou colocando exemplos para poder explicar exatamente
como é que funciona esse ângulo. Alguns softwares de fatiamento, ele te permite colocar esse ângulo para que ele te indique se você precisa ou não colocar suporte, né? Então você determina lá um ângulo de 35 graus, por exemplo, isso vai depender muito da questão da sua impressora, tá? E eu digo isso porque assim, nas impressões de filamento, isso é muito bem trabalhado. Esse é um item que as pessoas estão acostumadas a trabalhar. Geralmente, com 70% você consegue fazer 60%, que também vai depender de impressora para impressora, tá bom? Então, a questão do suporte, Gustavo, é basicamente essa daí, tá bom? Aí a gente vai falar depois de alguns detalhes e depois eu vou deixar o meu Instagram com vocês e o meu contato, a gente vai poder conversar, tá bom? E qualquer coisa tirar mais dúvidas a respeito de suportes. Mas vamos lá, em relação à questão de colocação dos suportes, a gente diz o seguinte, poxa, eu fiz a minha impressão aqui e não saiu nada. Então, é exatamente isso que eu estava falando aqui, entendeu? Colocou o suporte na posição correta, entendeu o conceito de suporte, se ele está direitinho, existe essa situação de você assim, bom, não precisei colocar suporte nessa região, não caiu, imprimiu. Se você não entender essa lógica de colocação de suporte, fatalmente vai ter um determinado momento que a sua peça não vai ficar bacana, tá bom? E aí a gente vai sempre pensar no seguinte, suporte errado pode ser não só pela colocação, suporte errado pode ser pelo diâmetro do suporte que você escolheu, né? Às vezes você tem uma peça muito pesada, você escolhe um suporte fininho, ele vai arrebentar, não vai segurar a sua peça. Às vezes você tem uma peça delicada e tem um determinado local nessa peça que você tem que colocar um suporte, então você vai colocar um suporte mais fino, simplesmente para ele segurar a camada. Então, essa questão do suporte, ela merece até um parêntese grande para a gente conversar a respeito disso, tá bom? Então, assim, tem bastante coisa para a gente conversar a respeito do suporte, tá bom? Acho que é CRISP, né? Desculpa se eu falei errado. Ele está perguntando aqui se o suporte em excesso tem problema. Bom, o excesso de suporte ele pode ter problema sim. Vai depender do que você está imprimindo, né? E se esse excesso de suporte ele vai atrapalhar a região que você precisa, por exemplo, ter de relevância, né? Então, se você tiver uma situação em que você colocou um excesso de suporte, às vezes, por exemplo, as pessoas vão lá e apertam lá no software de fatiamento a escolha do suporte automático. Se você coloca suporte automático, pode ser que ele coloque suporte onde você não precise, né? E às vezes coloca num determinado lugar no seu objeto que você vai precisar dele, de ter uma qualidade de impressão ali, por exemplo, que não pode ter uma marquinha do suporte. Por quê? Porque quando você pede para o software de fatiamento colocar esse suporte automático, o que acontece? Ele simplesmente está pegando um objeto que está numa determinada posição e está colocando suporte para sustentar e aquelas outras definições que eu coloquei. Mas ele não sabe se naquela região que ele está colocando o suporte ali, ela é importante ou não para o objeto que está sendo impresso, né? Para a qualidade do serviço. Então você tem que ficar de olho. Por isso que, inclusive, o próprio posicionamento do objeto é importante. Por quê? Porque você vai preservar essas áreas mudando esse objeto de posição. Então, até o posicionamento você tem que avaliar. E aí você avalia esse posicionamento por diversas formas. Pela questão do suporte, pela questão da subida e descida desse objeto no eixo Z, entendeu? Então seria basicamente essa resposta aí, tá bom? Bom, então a gente está falando aqui da questão dos suportes. Então assim, é um erro de colocação de suporte, ele pode ocasionar aí a questão dos problemas também. Bom, minha impressora
tá com a questão do suporte aqui, a gente... Bom, desculpa, na verdade eu estava falando aqui da impressora que não gruda na build plate, né? E isso pode ser também uma questão de erro de suporte, né? Então, uma coisa leva a outra, né? Então, se a gente vê que, poxa, não grudou na build plate, o que pode estar acontecendo? Pode ter uma falta de calibragem da minha impressora, né? Minha impressora pode não estar calibrada corretamente, a minha resina pode não estar adequadamente configurada, o meu suporte pode não estar colocado adequadamente. Então, a gente vai ter aí diversas situações que podem ocasionar, e a gente só vai descobrir esse erro lá no final, né? Quando a gente tirar a nossa impressora, abrir a nossa impressora e ver que às vezes não saiu, né? Bom, falando ainda do suporte, a gente tem que pensar no seguinte, eu já comentei com vocês a respeito dos diâmetros do suporte, né? Quando nós colocamos um suporte para simplesmente sustentação da peça, esse suporte ele tem que ser mais grosso. Ele tem que ser um suporte que faça com que você não perca a sustentação daquela peça, tá bom? Então tem que ficar atento a esses detalhes também, tá? Bom, um outro erro que também acontece bastante, né? É mais ou menos assim. Bom, imprimir, coloquei lá, saiu a peça, nossa, ficou lindo. Mas aí agora aconteceu o seguinte, não adaptou. Então assim, esse é um outro erro muito comum, né? A gente vai lá, às vezes imprime, fica tudo certinho, só que na hora que você vai ver o que aconteceu, não teve uma adaptação. Bom, o que significa isso? Aí a gente vai ter que observar, assim, se todos esses itens aqui a gente checou ele direitinho, ou seja, o projeto está beleza, né? Então assim, olha, o projeto está certinho, não tem problema nenhum, eu fui lá, fiz o escaneamento, olhei a malha, o STL está legal, eu fui no Exocad, o desenho está certinho, está tudo encaixado direitinho, eu fui lá na impressora, eu fiz o meu checklist da impressora, calibrei, ela está toda certinha, enfim, eu fui lá, eu quero imprimir aquele objeto, escolhi a resina certa para aquele objeto, entende? Então, se eu fiz tudo isso e no final, quando o meu objeto sai bonitinho, acertei o suporte, está tudo direitinho, e aí eu vou lá encaixar e o que aconteceu? Não está adaptando, aí a gente vai mexer no tempo de impressão, né? Então, assim, aí é o tempo de impressão que não está ajustado, e aí é um ajuste fino que a gente chama, né? Por quê? Porque o ajuste de impressão ele saiu, seu objeto está na sua mão, então ele saiu. Só que aí você precisa fazer aquele ajuste fino, que é chegar na configuração ideal para que os seus objetos estejam adaptados. E muito provavelmente está lá naquela parte da impressão, por exemplo, do cubo, né? Então, até você chegar naquelas medidas certas do cubo. Então, você vai chegar naquela medida certa, muito provavelmente vai adaptar. Bom, e aí vem a pergunta assim, poxa, Roger, eu imprimi e ficou com folga. Bom, se você imprimiu e ficou com folga, o que você vai fazer? Você vai aumentar um pouco o tempo de exposição das camadas. Então, você vai aumentar um pouco e aí você vai fazendo um teste de adaptação, né? Você pode pegar duas peças que se encaixam. Geralmente eu pego um análogo, imprimo e faço a conexão e vejo se adaptou direitinho, né? Então eu tenho essa possibilidade. Eu vou lá, pego, olho, vejo se adaptou direitinho, tá certo, né? E aí você fala assim, pô, Roger, mas aí eu fui lá, fiz a minha impressão e ficou apertado. Bom, o que você vai fazer? Você vai diminuir o seu tempo de exposição de luz, tá? Então aí você vai pegar e vai diminuir esse tempo de exposição de luz. Então, eu fiz esse apanhado e dentro daquilo que eu vejo nas minhas aulas, nos grupos, eu acho que seria aqui um resumão daquilo que a gente realmente tem de mais comum de erro de impressão, né?
Pode ser que algum de vocês aí já tenham passado por algum outro tipo de erro, tá? É bem possível mesmo. O que a gente tentou fazer aqui é uma questão de ver aqueles que são mais comuns, né? Então, dentro do que eu tenho aí de experiência em relação aos alunos, em relação ao que eu vejo nos grupos, isso aqui realmente é o que há de mais comum, tá? Eu queria interagir um pouco agora com vocês em relação a essa questão aqui sobre os erros. Eu queria saber se dentro disso daqui que a gente falou, se ajudou vocês aí em alguma coisa, em questão de dúvida. Se ajudou, eu queria que vocês colocassem um joinha ou um número 1 para eu entender que ajudou, né? Se contribuiu aí para vocês de uma certa forma, eu queria que vocês me dissessem aí se tiver algum outro erro que vocês gostariam que eu comentasse. Eu também estou à disposição para comentar, entendeu? O Augusto está me perguntando aqui se o tempo de impressão varia de acordo com a finalidade da resina. Então, o que acontece é o seguinte, Augusto: cada tipo de resina você vai ter um tempo de exposição de luz diferente, tá? Isso vai variar pelo tipo de resina, né? Então ele vai variar mesmo de acordo com a finalidade da resina e pode variar também de acordo com a cor da resina, tá? A cor da resina também vai influenciar, tá bom? Então vai variar sim o tempo. Desculpa, peraí. Você está perguntando se o tempo de impressão vai variar de acordo com a finalidade da resina. Entendi. Então, a finalidade da resina, o que faz variar o tempo de impressão, nas impressoras, por exemplo, DLPs, que são as impressoras que estão mais comuns aí no mercado, e eu vou focar minha resposta nela, o que vai variar é exatamente a altura que você tem do seu eixo Z, tá? Então, assim, vai variar, obviamente, essa altura, vai variar o tempo de exposição, vai variar a velocidade com que essa impressora vai subir e descer, o tempo que você vai definir para que ela suba e desça e fique um tempo apagada, um tempo acesa a luz. Então, assim, tem vários fatores que vão influenciar. Mas eu te diria o seguinte: a grosso modo, se eu fosse dizer para você assim, bom, geralmente, como é que eu vou saber se vai demorar mais ou não? É o tempo de exposição e o tamanho do seu objeto em relação ao eixo Z. Isso nessas impressoras é o que vai definir, tá bom? Vamos ver aqui. Aqui tem, deixa eu... o M. Frank está perguntando aqui: após a polimerização, ainda é necessário um tempo de exposição de luz UV? Então, sim, Frank, é o que a gente chama de pós-cura, né? O pós-cura é um processo, depois que você tira a impressora da sua plataforma, né, da sua build plate, você vai fazer um tratamento com ela, vai depender também do tipo de resina, você vai tratar de forma diferente, tá? Esse processo de pós-cura, de saída, né? Então, assim, por exemplo, as resinas calcináveis, o fabricante, por exemplo, a Ihler, ela indica você não mergulhar essa resina no álcool, ou seja, você simplesmente jogar um jato nela para poder tirar aquela resina toda e nem fazer pós-cura, né? As resinas para modelo, aí sim, aí você bota ela num banho com álcool, entendeu? Você pode colocar ela numa situação num ultrassom e depois você leva numa câmera UV, tá? Então, tem essa situação, entendeu? Ô Alexandre, tudo bom? Obrigado aí, cara. Então, eu queria, se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu queria responder aí mais algumas perguntas.
Então, pessoal, eu não vi aqui, eu não sei se vocês responderam, mas eu queria, se agregou algum valor aí para vocês, faz um umzinho aí para mim, só para eu prestar atenção aqui agora, para saber se isso aqui que eu falei para vocês fez algum sentido, se foi bom, porque eu quero entender como é que funcionou isso aqui, porque foi uma experiência aí dos grupos, entendeu? Então, assim, a ideia era realmente falar aí dos mais comuns, é óbvio que a gente tem outros. Valeu, Lucas, obrigado. Funk, valeu. Isso aí, agregou, bom saber. Obrigado, hein? Alexandre, Mariana, obrigado. Carlos, valeu. Bom, é isso aí, gente. Eu acho que a gente abordou aí, não tem muito segredo, né? A gente vê no dia a dia, tá? Eu queria dizer para vocês o seguinte, se vocês quiserem me acompanhar, eu vou começar a colocar algumas coisas a mais no meu Instagram, tá? O meu Instagram é Roger CP Monteiro, então se vocês quiserem me seguir, eu criei um canal no YouTube, tá? Que tá Roger Monteiro também, para que a gente possa postar alguns vídeos, algumas coisas interessantes. Eu vou deixar essa live gravada, eu vou pedir para a Iller me disponibilizar, para eu colocar no meu YouTuber, então vai estar lá disponibilizado, se vocês quiserem ver depois, tá? Eu vou tentar fazer a gravação dela aqui. E eu queria convidar vocês, eu vou estar agora no dia 31, 1º e 2 de novembro, eu vou estar em São Paulo fazendo um curso junto com o José Diamantino, provavelmente algumas pessoas devem conhecer, é uma pessoa muito experiente na área de impressão 3D, tá? E nós vamos ficar lá 3 dias dando um curso sobre absolutamente tudo que você precisa saber para você ter uma impressão de qualidade, tá? Então esse curso ele vai ser para as pessoas que estão iniciando e para aquelas pessoas que já têm uma certa experiência. Nós vamos estar lá com 4 modelos de impressora diferentes para que você possa entender um pouco de cada uma das suas particularidades. Se você não tem impressora, você vai poder escolher aquela que cabe mais ao seu negócio ou até uma outra situação de uma outra impressora. Então, assim, nós vamos estar lá nesses dias. Se vocês quiserem saber mais informações, pode entrar no meu Instagram, tá? Eu vou passar essas informações, tá bom? A gente vai ter um dia que é o sábado, nós vamos ficar lá fazendo impressão, dando dica de impressão, ou seja, vamos botar as 4 impressoras para funcionar, vamos colocar os alunos lá para poder imprimir aquilo que eles fizeram durante o curso. Então, assim, vamos dar dica de mesh mix, assim, vão ser 3 dias fantásticos, tá bom? Infelizmente a gente não tem muitas vagas, né? A gente ofereceu aí no boca a boca e a turma também não vai ser grande porque a gente quer que realmente as pessoas interajam. Então, assim, se você realmente achar que é uma oportunidade boa, entre em contato com a gente para que a gente possa aí qualificar um pouco você melhor em relação à questão da impressão 3D, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu não sei se alguém quiser... o Augusto aí falando que o José Diamantino é o mestre da impressão 3D. É isso aí, é mesmo. Ele agora está fazendo umas réplicas de modelo que está impressionante. E lá ele vai dar a dica de como é que faz isso daí, porque eu já estou dando uma pressionada nele para ele soltar o segredo aí para gente. Entendeu? É isso aí. O Augusto fez um curso com ele, é isso aí. Parabéns, Augusto. Bela escolha, bela escolha. O José Diamantino é 10. Bom, pessoal, eu acho que é isso aí. Eu queria agradecer vocês por estarem aqui comigo esse tempo todo, tá? Disponibilizar o tempo de vocês, né, para poder estar ouvindo aqui. Eu fico feliz de ouvir aqui que as pessoas agregou valor, né? E muito obrigado. Vou esperar uma próxima oportunidade, fazer uma live para vocês. Assim que as pessoas estiverem me seguindo no Instagram, no meu Instagram, que vai ficar um pouco mais profissional para a área 3D, eu vou começar a fazer umas lives também e a gente vai se falando, tá bom? Se alguém quiser o meu contato de WhatsApp e tudo, a gente se fala no Instagram,
tá bom? Queria agradecer vocês, muito obrigado, tá bom? Valeu, Alexandre, obrigado pelo apoio aí, Augusto, tá bom? Sandro, valeu, Sandro, obrigado aí. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado e até a próxima, tá bom? Obrigado, hein?